que esse que temos atualmente. Muito bem, muito bem. Nós vamos então agora à pregação da palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu vou utilizar a versão King James, tá, Sofia? Todo o texto que eu citar aqui vai estar na versão King James. Eu também vou usar aqui no próprio computador, né, a projeção do texto. Eu quero fazer a leitura aqui com vocês. Muito bem. Deixe-me fazer aqui algumas colocações antes de iniciar, então, digamos assim, a leitura do texto. Como a maioria de vocês aqui sabe, eu creio que a maioria sabe, né? Nós temos muitas pessoas visitando, como sempre, os nossos cultos aqui, mas a maioria dos que aqui estão sabem que durante esse semestre de 2024, nós estamos recebendo aqui e nas nossas células e em reuniões também mais específicas, nós estamos recebendo a palavra de Deus sobre o tema, o Evangelho e a Lei, mostrando que não existe realmente um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. É um único Deus que fez manifestações distintas, nas épocas distintas, mas com um único objetivo, trazer o homem de volta para a sua comunhão, para a sua presença. Tudo que está nas Escrituras foi escrito com o propósito de nos reaproximar de Deus. A própria lei dada a Moisés foi um instrumento de Deus para reaproximar o povo dele. Depois vem Cristo e ele então consuma todas as coisas, e aí começa-se uma nova aliança com o mesmo propósito, que o homem tenha acesso a Deus, mas agora um acesso livre e desimpedido, não mais um acesso exclusivo como naqueles tempos. Então, ao longo de 6 meses, e nós vamos até o final do ano com esta mensagem, há uma palavra só aqui no púlpito, lá nas células, e essa palavra é o poder do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E é por isso que nós estamos vendo coisas como esta: um idoso, 86 anos, o outro, por aí, né, 80 e alguma coisa. Cadê? Alguém me ajuda aí, Stephanie? Cadê a Stephanie? Está por aqui? Está lá embaixo. Samuel, está por aqui, Samuel? Está lá embaixo também. Eles sabem, porque eles são mais ligados lá. Um outro senhor também de uns 80 anos, batizou-se aqui hoje. Por causa de quê? Porque o Evangelho chegou pelos ouvidos ao coração daquele homem, daqueles homens. E também foram batizados aqui hoje adolescentes, foram batizadas outras pessoas, foram 9 ou 10 pessoas batizadas. Todos os meses nós estamos batizando 10, 12, 15 pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer já está condenado. É simples assim. O Evangelho não é uma mera solução para os probleminhas temporários da nossa vida. Infelizmente a gente vê muita coisa por aí. Graças a Deus em Caratinga nós temos igrejas pregando o Evangelho com seriedade. Mas nós temos visto em muitos lugares, por meio da internet principalmente, um Evangelho para solucionar os problemas temporários. Vem para Jesus que as suas finanças melhoram. Vem para Jesus que você vai ser mais feliz. Olha, sinto muito que isso não seja absolutamente e totalmente a verdade. Porque, na verdade, dependendo da circunstância, quando você vem para Jesus, a coisa vai piorar. Quando você vem para Jesus, Ele vai tratar as áreas difíceis da sua vida. E sofrimentos poderão acontecer. E tem mais. Existem lugares no mundo em que aceitar a Jesus é aceitar uma sentença de morte. Onde você vai ser perseguido pela fé que você tem. Você pode ser preso, você pode ser condenado. Não tem casa para morar, não tem nem roupa direito para vestir. Então o Evangelho não é para isso. Bom que nós vivemos no Brasil, um país de liberdade. A liberdade até demais. Tanta liberdade que muitos de vocês que estão aqui nem sabem usar essa liberdade.
não sabem se comprometer com a obra de Deus como deveriam, tem tanta liberdade que não sabem se comprometer com a obra de Deus, e quando recebe alguma ordem, são capazes de rejeitar a ordem, porque não sabem o que é a verdadeira liberdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da nossa alma. O Evangelho nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do amor de Deus. O Evangelho é o perdão dos nossos pecados. O Evangelho nos coloca numa outra posição espiritual. Então são muitas coisas que já foram ditas a respeito do Evangelho e da lei. E nessa noite, o objetivo que eu tenho aqui nessa mensagem, com a permissão de Deus, e debaixo de oração, e debaixo de meditação, é, com as palavras ministradas aqui, dar ao Espírito Santo material. Veja bem, o Espírito Santo precisa de material para trabalhar, ele precisa de ferramentas, ele precisa de arma, e a arma que o Espírito Santo usa para trabalhar em nós, é a palavra de Deus, não é o pensamento de um homem, é a palavra de Deus. E eu aqui nessa noite, quero ser um instrumento para que essa palavra seja proclamada, de tal maneira que o Espírito Santo possa nos convencer de algo, que vai além do que eu acabo de te dizer. Eu disse e repito que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, mas nessa noite, eu quero dar aqui subsídio ao Espírito Santo de Deus, para que chegue até o seu coração, uma revelação, de que o Evangelho, ele produz e tem que produzir em nós, uma redenção completa. O Evangelho precisa encontrar um espaço na nossa vida tão grande, que nós seremos totalmente transformados, seremos totalmente redimidos. Muitos cristãos parece que dão uma demonstração de que não entendem a profundidade do Evangelho, a seriedade do Evangelho, a profundidade do ato sacrificial que Jesus fez para nos redimir. Uma parte muito grande de cristãos, que o Brasil é um país considerado cristão, segundo os censos aí, 80% da população brasileira declara que acredita em Deus, tem alguma religião. E num país desse tamanho, nós temos aí um cristianismo que vive como se a velha natureza ainda tivesse poder sobre nós. Há muita gente que não acredita que é santo. Por quê? Porque até o conceito de santidade é errado na cabeça da pessoa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E como cristãos podem desacreditar de que são santos? Como é que nós podemos proclamar fé em Cristo, fé no Evangelho, e vivermos assim, como se a velha natureza ainda estivesse dominando a nossa vida?
Uma parte considerável dos cristãos ainda vive como se a velha natureza tivesse o poder que sempre teve. Na verdade, ela não perdeu a sua capacidade, mas a velha natureza, se o evangelho entrou na nossa vida, a velha natureza, ela perdeu a sua efetividade. Ela ainda existe, mas ela foi agora sufocada pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. Ela está asfixiada dentro de nós. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente percebe que muitas pessoas, pessoal, eu estou falando daquilo que eu vivo aqui no dia a dia de igreja. Eu estou falando certamente até mesmo de alguns que estão aqui dentro agora. Pessoas que não experimentam a totalidade da redenção. Não experimentam o sentimento de santidade diante do Senhor, o sentimento que nos coloca pela fé, não é mero sentimento, mas que provoca um sentimento de que eu posso estar e estou diante de Deus. Eu não sou justificado por minhas obras, mas eu sou justificado pelo que Ele fez, e eu posso abrir a minha boca em nome dEle, eu posso orar em nome dEle, eu posso pregar em nome dEle, eu posso aguardar a salvação. E a maior preocupação que me passa pela mente é o número de crentes que não tem coragem de declarar com toda certeza que é salvo eternamente. Tem dúvida da própria salvação. Tem dúvida de que de fato vai chegar ao céu. Inclusive uma parte dos que podem estar aqui nessa noite, o pensamento é mais ou menos assim: se eu for bom, se eu for bonzinho, se eu não errar, se eu continuar fazendo as obras, se eu continuar frequentando a igreja, se eu continuar entregando o dízimo, participando dos seminários da igreja, eu estou me justificando diante de Deus. Nós não podemos ter esse engano na nossa vida. Nós somos justificados mediante a fé. Nós não somos justificados por obras. E nós precisamos entender isso. Ainda que aquele que foi justificado pela fé, preste atenção nisso, quem foi justificado pela fé vai viver uma vida de santidade. Precisa viver uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o Evangelho é o poder de Deus completo para a nossa redenção. Preste atenção, o Evangelho, ele pega um pecador e transforma o pecador num adorador. Esse homem que mergulhou aqui, ele falou comigo, não foi ninguém que falou, foi ele. Pastor, Samuel estava perto na hora, aqui no estacionamento. Ele falou: pastor, eu vivi uma vida muito errada. Eu fiz tudo de errado. Inclusive ele falou assim: eu fui caminhoneiro e eu tive uma vida muito errada. Mas ele falou assim: mas hoje, pastor, falou desse jeito que eu estou falando, com essa emoção aqui, hoje eu sou um novo homem. Eu fui perdoado. Eu falei com Samuel na hora assim: este homem entendeu o Evangelho. Porque o histórico dele, eu tenho uma noção. Eu tenho uma noção do histórico dele, porque eu sou caratinguense. Eu tenho uma noção de quem ele foi. Eu estou falando de uma pessoa que teve uma série de dificuldades e complicações. E aquele homem naquele momento, depois de ter descido das águas, que recebeu o Espírito de Deus ali, ele saiu das águas com a seguinte convicção: o meu passado foi sepultado. O meu passado foi sepultado. E ele estava numa alegria, ele estava num estado de graça, num estado de maravilhamento, que foi evidente para nós. Me impactou tanto que eu falei: eu vou baixar esse vídeo. Eu preciso passar essa imagem lá no culto, para ilustrar a mensagem que eu estarei pregando. Quando uma pessoa recebe de verdade o poder do Evangelho, ela é redimida, o resgate foi pago por ela, ela tem o direito agora, o direito pleno dado por Deus, não é dado por mim nem por você não, é um direito dado por Deus,
de ser chamado filho de Deus, de ter acesso a Deus, não mais vivendo escravo do pecado, nem da velha natureza. Quantas pessoas ficam declarando: pastor, você sabe, né, pastor? A carne é fraca, pastor, você sabe. Até quando cristãos vão ficar dando essa desculpa de que a carne é fraca? Até quando pessoas vão ser crente no domingo e na segunda-feira não serão mais? Até quando, gente? Então, o texto que eu quero ler com vocês está em Hebreus 9, no capítulo 9, versículo 1. E dele nós vamos tirar o material que o Espírito Santo precisa para, quem sabe, tratar alguns aqui nessa noite. Deus sabe quantos. Vou fazer a leitura na King James, atualizada. Tem que ser King James atualizada, para ficar tudo igual. Isso. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas através do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Continuando, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança também toda revestida de ouro. Estou lendo um texto que parece lá do Velho Testamento, né? Mas é no Novo. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. O autor de Hebreus fala assim: não vou ficar entrando em muitos detalhes. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem, que é Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, 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 conquistando a eterna redenção, de uma vez por todas. É definitivo. E o texto continua: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santifica, como Moisés fazia, Arão fazia, de forma que se tornam exteriormente puros. Agora olha isso: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meu Deus! O que está sendo revelado aqui? Versículo 15: exatamente por esse motivo, Cristo é mediador de uma nova aliança,
para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha a certeza da salvação aqui. Visto que Ele morreu por resgate, como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Há um outro trecho nas Escrituras em Hebreus que diz assim: dos vossos pecados já não me lembro mais. Por que que muitos ficam vivendo lá atrás, se professam fé no Salvador? Por quê? Então nós vamos agora extrair desse texto algumas coisas. Do versículo 1 até o versículo 7 é possível perceber que a velha aliança, aquela lá do tabernáculo, eu tinha até separado um vídeo, mas como nós não estamos conseguindo áudio aqui, eu não vou me preocupar. Era um videozinho mostrando aqui o tabernáculo. Eu vou colocar, talvez não saia áudio, né? Pelo visto nós estamos com um problema. Não vamos consertar agora não, tá? Sai sem áudio mesmo. Vamos lá. Você quer ver um negócio? Olha aí. Esse era o tabernáculo. Isso está lá em Israel. Estamos no deserto de Aravá, e aqui nós temos uma réplica do tabernáculo em tamanho real. E eu quero apresentar para vocês as peças, para que a gente tenha uma noção do tamanho de cada peça. Essas réplicas são no tamanho original. Quando o ofertante vinha e trazia a sua oferta, antes do sacerdote recebê-la, ele precisava lavar as suas mãos. Então aqui nós temos o lavatório, ou a pia de bronze, que era utilizada para o sacerdote lavar as suas mãos e os seus pés. Aqui nós temos o altar do holocausto, que também era feito de bronze, e aqui então era oferecido. Então aqui era queimada a oferta. Para a gente ter uma ideia, ele era quadrado, né? Todos os seus lados têm aí a mesma dimensão. Lá à frente está o portão, por onde o ofertante entrava aqui para trazer a oferta. Agora nós vamos nos aproximar aqui do tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda coberta. Para a gente ter uma noção do tamanho, né, da altura, veja só, a altura que era essa tenda. Então aqui ele entrava da memória para a parte interna. Vamos tomar aqui o espaço aqui. E aqui nós temos 3 peças principais. Nós temos aqui a mesa dos pães, os pães da proposição, são 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. Ali nós temos a menorá, ou candelabro, que é uma peça de ouro batido, única, que tem 7 copas, né? Onde estavam 7 lamparinas, era uma peça única. E aqui nós temos a representação do sacerdote. Aqui ele sem a veste sacerdotal, assim como a veste de um levita, e aqui ele vestido já com a veste do sumo sacerdote, com o peitoral e o éfode, que eram parte das suas vestes, as campainhas que ele utilizava também. Aqui nós temos o altar do incenso, que era utilizado para queimar incenso, todo feito em ouro. Aqui ele queimava incenso de manhã e de tarde, todos os dias. E uma vez por ano ele queimava incenso, colocava aqui a fumaça para esse último local aqui, que é o lugar santíssimo. Depois que o local estava cheio de fumaça, ele entrava, abria essas cortinas, como nós estamos vendo, e entrava para o lugar santíssimo, uma vez por ano. E ele vinha aqui fazer 2 sacrifícios, um por si mesmo e um pelo povo de Israel, pela nação. Ele entrava aqui sem aquela veste de sumo sacerdote, entrava com a veste mais simples e aqui ele oferecia o sacrifício. Ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que é essa peça, onde tinha 2 querubins, né? Tudo aqui era feito em ouro. E aqui dentro da arca nós temos as 2 tábuas, ficavam aqui as 2 tábuas da lei, uma porção do maná, que caía todos os dias, né, para a alimentação do povo, e a vara florescida de Arão, que ficava nessa peça, que era a arca, toda em material de ouro. O tabernáculo, como sabemos, representa especialmente Jesus
e todo o seu sacrifício. Ele abriu a porta novamente para o homem entrar à presença de Deus. Mas também representa o próprio homem. O pátio representa o corpo, o lugar santo representa a alma e o lugar santíssimo representa o espírito. Aqui é onde nós entramos definitivamente em contato com o nosso Deus. Então essa é a representação do tabernáculo aí em tamanho real, com toda a sua representação e a sua grandeza. Com os homens ali naquele tabernáculo, Deus havia dito: olha, faça um tabernáculo porque eu vou habitar com os homens. Aí já tem um sinal para nós, que Deus queria sempre comunhão com o homem, mas havia os impedimentos. Então Deus cria, através da lei de Moisés, um ritual de purificação, de tal maneira que fosse possível, preste atenção agora, um ritual que fosse possível o homem se aproximar dele, mas se aproximava até um certo ponto. Por quê? Porque nesse templo aqui, lá naquele lugar mais santo, só entrava um homem que era nomeado. Só um homem podia entrar lá para ter um contato com a presença de Deus. Eu gostaria de pedir agora que cessasse toda a movimentação no templo, exceto os obreiros do apoio. Tá, gente? Eu peço encarecidamente, exceto o pessoal que está incumbido aí, como a Inês, incumbida ali do arroz, mas eu quero pedir que agora as crianças, quem está lá atrás, eu quero que os obreiros vão até lá e digam para as pessoas virem para os seus lugares, que nós estamos pregando a palavra de Deus. Eu queria que cessasse toda a movimentação. Então, nessa velha aliança, eram dadas leis cerimoniais com o propósito de aproximar as pessoas de Deus. Mas em Hebreus nós vemos claramente que o que o Senhor está dizendo é o seguinte: essa velha aliança, ela não podia fazer o trabalho profundo e completo, ela era insuficiente. A velha aliança era insuficiente, porque na velha aliança, o tratamento não era o tratamento interno da pessoa. Na velha aliança, as pessoas eram tratadas externamente. Como assim? O sacerdote sacrificava, separava o sangue e oferecia aquele sangue ali no santuário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Então ali Deus já estava fazendo com que a sua mensagem chegasse. Depois ele pegava aquele sangue, borrifava nos utensílios, borrifava nas pessoas, e as pessoas voltavam para casa. Mas a própria Bíblia diz, que aquele sacrifício, aquela cerimônia, aquelas coisas ali, não eram suficientes para uma saciedade interna de quem estava naquelas cerimônias. Deus, na sua soberania e grandeza e no seu amor, já sabia que ele teria que preparar um sacrifício definitivo. Não havia acesso total, o acesso era apenas de uma pessoa. Até o sumo sacerdote precisava fazer sacrifício para si. Se o sumo sacerdote entrasse em pecado lá naquele lugar, ele morria. E houveram casos de sumos sacerdotes que morreram, porque eles não tinham feito sacrifícios por si. Eles tinham que fazer por eles e pelo povo. Então veja como essa aliança, ela era insuficiente. Os ritos e cerimônias não davam às pessoas consciência limpa. E esse é o ponto central da palavra que eu quero te dar nessa noite. Nós precisamos chegar ao ponto de, por meio do Evangelho, termos a nossa consciência limpa. Não é cauterizada, não é uma consciência emburrecida, endurecida. Não, é uma consciência limpa, de que nossos pecados foram perdoados, porque uma vez que nós recebemos o sacrifício do Cordeiro definitivo, o sacrifício definitivo,
O sangue dele nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Muitos cristãos ainda não vivem assim, e ainda pode ter, e sempre tem, os que nem cristãos são aqueles que hoje estão, distraídos, ou até mesmo contrários à vontade de Deus. Podem ter pessoas aqui dentro assim hoje, gente que não está nem aí para a vontade de Deus. Esses eu nem preciso falar, precisarão tomar uma decisão por Jesus, receber o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para terem seus pecados perdoados, e serem redirecionados para a vida eterna com Deus. Porém, a segunda aliança, ela tem características muito diferentes. Na segunda aliança, nós temos a suficiência de tudo, porque Jesus não derrama sangue de cordeiro, Jesus derrama o seu próprio sangue para perdoar os nossos pecados. Ele se oferece como um sacrifício vivo por causa dos nossos pecados. Então, o pleno sumo sacerdote, nós temos também o tabernáculo perfeito, aquele tabernáculo que você viu no vídeo, a simulação dele. Agora, Cristo entra em um tabernáculo perfeito. Qual que é? O tabernáculo eterno, a morada eterna. Ele vai ao céu, ele volta ao céu. É o sumo sacerdote que está agora lá no Santo dos Santos, intercedendo por nós, com total poder de intercessão, porque ele não tinha pecado e morreu, ressuscitou e continua sentado à destra do Pai intercedendo por nós. Ele agora é o sumo sacerdote pleno, que fez o sacrifício próprio. Seu próprio sangue foi derramado de uma vez por todas. É de uma vez por todas. Eu quero ir no versículo 11 com você. Diz assim, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não é construído por mãos humanas, isto é, não pertence a essa criação. Aquele sumo sacerdote entrava dentro de um lugar terreno, uma tenda, no lugar mais íntimo de uma tenda. Lá dentro tinha uma arca que representava a presença de Deus. Aquele homem entrava lá dentro com uma vasilha, com sangue, e borrifava sangue lá. E aí ele saía de lá, e no momento que ele dizia ao povo, vá em paz, ele dizia para o povo assim, os pecados de vocês foram encobertos. Agora, o Espírito diz assim, os pecados de quem se arrepende são apagados. Apagados. Deus deleta, apaga os pecados dos arrependidos. E nós agora podemos começar do zero. Aquele senhor José, aos 86 anos, ele começou do zero. E o detalhe, você pode falar, nossa, mas deixou para o final. Final? Deixou para o começo. Deixou para o começo, porque a eternidade dura quanto? A eternidade é infinita. É infinita. Quantos anos vão viver aqui nessa terra? 40, 50, 60, 10, 15, 20, 80, 90, alguns passam um pouquinho de 100, muito poucos. Mas todos nós temos uma alma que terá uma eternidade. E se agora o sacrifício não valer para você agora, se você ficar titubeando, se você ficar com medo de receber a santificação que vem de Deus, você corre o risco de não entrar no descanso eterno. Misericórdia é o que temos que clamar. É isso que nós temos que fazer. Se eu entregasse um questionário para você agora, com a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? A primeira coisa que a maioria faz: ixi, eu sou pecador. Eu sou pecador. Quem não é?
Estou pregando aqui agora e sei que sou. Quem não é? Todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Agora, se o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, entrar profundamente no seu coração, se o Evangelho entrar no seu coração profundamente, se essa mesma pergunta for feita, como eu fiz para aquele homem hoje, a resposta é: eu estou salvo. A salvação chegou na minha vida e ninguém vai tirá-la de mim. O sacrifício que Cristo fez foi definitivo, foi pleno, eterna redenção. O que é redenção? A palavra redenção na Bíblia está aqui, ó, o tabernáculo perfeito. Ele diz aqui o texto sagrado: estavam por ver, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente à salvação. Continuando, não por intermédio de sangue de bodes e novilhas, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Sabe o que é a palavra redenção no original? Pagamento de resgate de alguém que estava sequestrado. Pagamento de resgate de alguém que estava sequestrado. Antes de Jesus, toda pessoa está aprisionada ao império das trevas, anda segundo o curso do príncipe deste mundo, vivendo como os filhos da desobediência. Mas quando o Evangelho chega até nós, não por obras, mas pela fé, nós saímos desse estado de aprisionados para libertos. Por isso que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Filho nos liberta, nós nos tornamos verdadeiramente livres. No versículo 13, nós temos também: portanto, se o sangue de bodes de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Isso aqui é uma comparação, viu, gente, com aquilo que acontecia lá no tabernáculo. O sangue era aspergido, a cinza era lançada, e externamente as pessoas se tornavam puras. Mas isso era insuficiente. Isso não é suficiente para nós. Então Cristo tem que fazer isso aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência. Nós precisamos ter consciências completamente purificadas. Completamente purificadas. Mentes transformadas. Mentes que passam a pensar pelo Espírito de Deus. Mentes que processem suas decisões nos parâmetros da palavra de Deus. Purificará completamente a nossa consciência. De quê? De comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho te capacita a manter a velha natureza debaixo do seu pé. Força de expressão. A velha natureza tem que ficar subjugada quando houve verdadeiro novo nascimento, quando o Evangelho entrou, que é o poder de Deus. Então nós estamos vendo aqui lei e Evangelho manifestados aqui nesse texto, mas o sentido é um só. Deus deseja que nós sejamos salvos, que a nossa consciência seja purificada, que os nossos pensamentos sejam transformados mesmo, nossas reações sejam outras. Quer saber? Até os nossos desejos sejam totalmente modificados.
onde os desejos de Deus brotarão em abundância na nossa vida, e os desejos da carne, que tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo, esses lados negativos dos desejos, e aqui eu me refiro, por exemplo, a ser bem claro, ora, um homem e uma mulher jamais deveriam perder o desejo pelo sexo, jamais, salvo por algum distúrbio, algum transtorno, alguma coisa temporária, ou também para o fluxo da vida. Sim, isso muda, mas nenhum cristão deveria ser dominado por um desejo exagerado, incontido, que leve à pornografia, que leve ao adultério, que leve à homossexualidade, que leve a uma vida leviana. O ser humano pode derrotar os maus desejos da natureza humana, se o evangelho chegar no lugar que tem que chegar, que é lá no fundo do coração. É isso que o texto está dizendo. Aquele tabernáculo tem um lugar que só o sumo sacerdote entra. Atenção, hein? Aqui tem um lugar que só Jesus pode entrar. A questão é, para encerrar, você já permitiu de verdade que ele entre nesse lugar escondido? Nesse lugar onde estão todos os aspectos que geram a vida? É por isso que lá está escrito: sobretudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma pessoa que experimentou o poder do evangelho, vou falar algo muito sério, uma pessoa que experimentou o poder do evangelho, até a sua sexualidade será conduzida no temor de Deus. Sua vida financeira será conduzida no temor de Deus. Seus relacionamentos serão conduzidos no temor de Deus. Sua vida de congregação será conduzida no temor de Deus. Sua expectativa de vida passa a ser outra. A expectativa de vida passa a ser o céu. O céu. Paulo fala que se estamos em Cristo e a nossa fé só vale para essas coisas dessa terra, nós somos as mais infelizes das criaturas. Uma pessoa que o evangelho chegou até o fundo dela, o maior desejo que ela tem é estar com Cristo, face a face, plenamente, não só agora, mas no porvir também, ter um encontro com Deus. E aqui nós vemos que o sangue que era aspergido lá naquele tabernáculo era o sangue de animais, um sangue contaminado. O sangue que foi aspergido sobre nós é o sangue puro de Cristo Jesus. Era assim. O sacerdote chegava na porta e... Aí o povo... Agora, ele aqui diz assim... Aí o povo... Desceu. Chegou em mim. Chegou. Enquanto chegou aqui nessa noite? Enquanto chegou a certeza de que o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado, de toda a injustiça.
Pode ser que depois, ao final aqui, quando os irmãos estiverem orando aqui, você venha à frente e fala assim, aquela mensagem que o pastor pregou, eu preciso do perdão dos meus pecados. Para terminar aqui, em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Diz assim, queria que você ficasse de pé em seu lugar. O pessoal do louvor pode vir para cá. Vai aparecer lá e vai aparecer aqui. Olha para lá, leia, ou aqui. Preste atenção, receba isso. Receba isso. Olha o que o Senhor fala. Prontos? Olhe para mim aqui. Prontos para receber a palavra? Então olha o que o Senhor está falando. Esta é a aliança que farei com eles. Eles quem? Estou olhando para eles. Estou olhando, vocês estão olhando para mais um. Nós estamos olhando aqui agora para eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago. O que é âmago? Centro. No âmago do seu coração. E as inscreverei profundamente na sua mente. Nós precisamos deixar de ter uma mente carnal e passarmos a ter uma mente espiritual, que pensa os pensamentos de Deus, que tem desejos sadios, desejos prazerosos. Qual o problema dos desejos? Os desejos são um problema quando eles te fazem pecar. Mas se os desejos forem segundo a natureza de Deus, eles são uma bênção na vida de qualquer pessoa. Um homem casado desfruta junto com a sua esposa de tantas coisas boas. Um jovem solteiro que se guarda, ele desfruta de tantas coisas boas. Quando ele está no Senhor, quando ele é um convertido. E o texto continua: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Olha o que o Senhor está falando com você aqui nessa noite. Se o Evangelho chegou no fundo do seu coração, os seus pecados foram apagados. Quem pode glorificar mais o Senhor por causa disso aí? Gente, foram apagados. O texto bíblico não é uma mera escrita, ele é uma revelação do que Deus fez. Ele apagou aquela história suja. Ele apagou aquela história de morte. Ele apagou aquilo no sacrifício que foi feito. E agora Ele transforma aquele pecador devasso num adorador que o adora em espírito e em verdade. Jesus Cristo de Nazaré. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Continuando, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, no seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Feche os seus olhos e ergam as mãos aos céus e glorifica o Senhor pela palavra dele revelada aqui nessa noite. Agradeça a Deus, meu irmão, pelo sacrifício que foi feito, pela vida, pela sua vida, pela vida que Ele preparou para você. Sim, Deus. Aleluia. Meu Deus.
toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar seu nome, quebrando os vícios dessa geração. Eu sei que há esperança em tua presença. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói Cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. teu nome É cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda alma e depressão, Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. teu nome é Cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pare pelas ruas o nome de e sobre a escuridão vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz
suficiente. Teu nome é vida. Nós somos libertos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Destrói cadeias. Ele quebra cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Declare, declare. Declare pelas ruas Olha só, o nome de Jesus. Ele fez o sacrifício definitivo. Escuridão, ele vai sobre sua família. Santo nome, Jesus. Declare pelas ruas O nome de Jesus. sobre a escuridão, ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Sobre sua família, nome santo, nome Jesus. É poderoso. Ele tomou as chaves da mão do diabo. Teu nome é cura. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é vida. Destrói cadeias. E me incendiar. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício feito naquela cruz. Sacrifício definitivo. Você pode colocar a sua mão na altura do seu coração. Nessa noite, alguns podem estar carregando pecados que já deveriam ter largado há muito tempo. Você está olhando para a sua história. Para com isso. Olha para a cruz. Sim, você vai olhar para a sua história para confessar os seus pecados, para buscar a sua cura. Talvez você foi ofendido ou ofendeu tantas pessoas, ou a própria vida. Mas eu quero declarar o que está nas Escrituras. O sumo sacerdote entrou no lugar definitivo para te colocar no lugar definitivo. E cabe a cada um tomar posse do que Cristo fez. Eu não posso enfiar isso na sua garganta. Mas você pode agora falar: eu tomo posse do sacrifício de Cristo por mim. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Você pode falar: eu fiz tanta coisa que eu não devia fazer, Senhor, mas me limpa nessa noite. Me limpa nessa noite, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa, Senhor. Eu sei que a imundície, ela fez parte da vida de todos, cada um de um jeito. Mas o sangue de Jesus te torna alvo como a neve. E agora você tem todo o direito, pelo sangue de Jesus, de viver uma vida santificada para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela obra redentora de Cristo Jesus. E em nome do Senhor, eu oro, até mesmo que a minha voz seja a voz dos que estão aqui nessa noite. Senhor, o sacrifício valeu definitivamente.
e o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Você pode declarar isso essa noite pela fé? Fala assim: o pecado não tem mais domínio na minha vida. Você tem coragem de abrir a boca e falar isso? Se você abrir a sua boca e declarar, a sua fé, ela vai entrar em ação, e você vai dizer: o pecado não tem mais domínio na minha vida. E o meu lugar está reservado na eternidade. Quantos além de mim tem um lugar reservado na eternidade aqui? Vamos terminar esse culto agradecendo por isso. Agradecendo, levante a sua voz e agradeça pelo lugar que está preparado para mim e para você. O sumo sacerdote entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas, e nesse momento ele intercede por nós, e ele disse assim: eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo, e eu voltarei. Ele disse: eu vou voltar e vou buscar vocês. E é por isso que nós nos apropriamos do sacrifício dele agora, que garante a nossa vida eterna. Pai, muito obrigado por tudo que vivemos aqui nessa noite. Que esta palavra frutifique na nossa vida, em nome de Jesus.